Olá, pessoal! A nossa aula de filosofia de hoje trata sobre a temática da indústria cultural e da cultura de massas. Então, primeiramente, é necessário a gente entender que o conceito de indústria cultural ele surgiu a partir da escola de Frankfurt com Adorno e com Horkheimer, que desenvolveram esse conceito de indústria cultural com o objetivo de designar, né, de definir o modo com que os produtos culturais, né, dos vários setores artísticos se relacionavam, né, e eram racionalmente fabricados seguindo uma lógica do dinheiro e também uma lógica dos meios de comunicação que iam determinar o seu consumo. Então, esse conceito ele surge, né, e ele emerge a partir da concentração da economia e dos meios de comunicação, né, nas mãos de poucas pessoas, né, nas mãos de poucos sujeitos. E muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, mas é importante lembrar que os meios de comunicação são empresas, né, e toda a empresa tem um dono, né, um indivíduo ou um grupo econômico que representa, né, essa empresa e que representa, né, uma parcela, né, representa determinada classe social e também representa os interesses de tal classe social. Bom, sabendo disso, a gente também entende, né, que os pensadores da escola de Frankfurt também foram influenciadas, né, pelas teorias de Karl Marx, e ao formular o conceito então de indústria cultural, eles se preocuparam em chamar a atenção, né, para esse caráter de mercadoria, né, dos bens culturais, numa dimensão da sociedade capitalista, que se utilizava, né, de uma aparente contradição teórica, né, onde as indústrias, né, pertencem a uma estrutura econômica da sociedade, enquanto a cultura pertence a uma superestrutura da sociedade. É a partir dessas concepções, né, de indústria cultural que surgem também os conceitos, né, e as concepções de alienação e também de manipulação. Então, o que a indústria cultural oferece não é uma arte de qualidade, né? Isso no pensamento de Adorno e de Horkheimer. Nem uma informação imparcial, nem visa, né, o bem-estar através do entretenimento, mas sim essa indústria cultural ela tem como objetivo divulgar certas ideologias, né, que escondem alguns interesses, né, interesses por trás dessas divulgações. Nesse sentido, o conceito de indústria cultural ele aponta para uma manipulação, né, da consciência e da inconsciência das pessoas. Então, através da indústria cultural nas sociedades capitalistas, é que os trabalhadores, né, passaram a ser controlados, né, ideologicamente pelas classes dominantes e não apenas durante a sua jornada de trabalho, mas também nos seus momentos de lazer, né, considerando que a indústria cultural ela está presente em todos os espaços, né. Então, os meios de comunicação de massa a partir disso trazem, né, essa consideração, né, dessa alienação das classes baixas, né, impedindo que essas consigam pensar e refletir criticamente sobre as condições, então, né, desses entretenimentos que adentram a casa de toda a população, né, mundialmente. Então, para vender, né, os seus produtos, para vender as suas ideologias, a indústria cultural ela tem sempre que estar buscando dar uma cara de novidade aos seus produtos, né? Apesar de quase sempre, né, oferecer mais do mesmo, né? Então, os filmes, as músicas, as propagandas, né, elas se apresentam, né, como únicos, pois aparentemente aqui há uma individualidade que reforça, né, essa ideologia e que esconde esse processo, né, de massificação
e de desumanização da cultura. Então, por esse motivo, a indústria cultural, ela possui, se pauta em diversas estratégias, né? Como a fabricação de ídolos e também a fabricação de celebridades. Então, é por esse motivo também que a indústria cultural, ela impede, né, de certa forma, a formação de indivíduos autônomos, né, com capacidades de criticar e de julgar, né, e de decidir conscientemente, né. O pensamento crítico, ele é um requisito para uma sociedade democrática, né. O que não ocorre com a indústria cultural, pois essa indústria cultural, ela tende a agir de forma a massificar e impedir a emancipação dos sujeitos, impedir a emancipação do pensamento cidadão. A fim de retomar, então, resumidamente, o conceito de indústria cultural, é importante que a gente entenda o que é importante. É importante que a gente compreenda que o termo indústria cultural, ele foi desenvolvido então pelos intelectuais da escola de Frankfurt, né, especialmente por Max Horkheimer, né, e por Theodor Adorno, né, e essa expressão de cultura, indústria cultural, né, de cultura de massa, ela surgiu na década de 1940, a partir do livro Dialética do Esclarecimento, fragmentos filosóficos, escrita pelos autores, né, citados acima, né, pelos autores frankfurtianos. Os principais conceitos e características da indústria cultural é que esse termo, né, ele vem designar, né, o fazer cultural e artístico sob uma lógica capitalista, né, uma lógica industrial capitalista. Então vale destacar, né, que a influência marxista, né, desta interpretação de indústria cultural, né, pressupõe que a economia, né, enquanto uma mola propulsora, né, de uma realidade social, onde na indústria cultural, né, se fabricam ilusões, né, que são padronizadas e que também são extraídas, né, desse manancial artístico e manancial cultural. Estas produções, elas são mercantilizadas, né, sob o aspectos de produtos culturais voltadas a questões econômicas, né, voltadas para questões de lucratividade, né, e além disso, né, tem o intuito de reproduzir os interesses das classes dominantes, legitimando e perpetuando os a nível social, né. Então, a partir disso, a gente também compreende, né, por fim, que a indústria cultural e a cultura de massa, a partir dos meios de comunicação, né, em massa, são ferramentas, né, de propaganda, de publicidade, de marketing, que são inseparáveis, né, e indistintos, né. Esses são veículos, né, são ferramentas que são responsáveis, né, pela criação e a manutenção de uma certa crença, né, de liberdade individual. Então, livre de qualquer padronização, né, eles proporcionam um certo sentimento de satisfação pelo consumo, como se a felicidade, né, esse prazer, ele pudesse ser comprado. E na maioria das vezes, os produtos adquiridos pela cultura de massa não fornecem aquilo que promete, né, alegria, sucesso, juventude. Então, esses produtos, eles iludem facilmente o seu consumidor, né, prendendo-os num ciclo vicioso de conformismo. Alguns aspectos positivos, né, da indústria cultural é a questão, né, de uma vida, né, de uma via de democratização para a arte, né. Então, para Walter Benjamin, né, ele acredita que os mecanismos, né, que alienam, eles são capazes de levar a cultura, né, para um número maior de pessoas.
Então, além disso, né, ele permite que a espreitada não comercial, já que possibilita o acesso, né, às diferentes ferramentas para a produção cultural. Por outro lado, né, para Adorno e Max Horkheimer, né, eles afirmam que a indústria cultural atuava, né, como uma formadora das mentalidades, porém não eram utilizadas, né, de modo esclarecedor que pudessem fornecer, né, uma possibilidade virtual desse sistema. Então, se a indústria cultural foi a principal responsável pela alienação promovida, né, pela destituição da arte, também pelo, né, a destituição do seu papel transformador. Por outro lado, a indústria cultural, né, pode, né, e poderia na época ser capaz, né, de difundir, né, e de ressignificar a arte enquanto um fator de possibilidade de transformação cultural.